Agora, um ponto que a gente sempre fala em início de Campeonato Brasileiro, a questão da oscilação, da regularidade, muitos times ainda oscilam. Eu acho que isso não se aplica ao Botafogo, né? Impressionante como ele já entendeu um pouco como se adaptar durante o jogo mesmo ao seu adversário. Enfim, tem estratégia fora de casa também. Em casa já joga com um jeito um pouco mais claro, né? Assim, o Botafogo talvez seja o time que tenha mais regularidade. Não é porque está na liderança do Campeonato Brasileiro, não, mas eu acho que é o time que consegue ter mais, pelo menos nesse começo, mais repertório. Cara, eu acho o seguinte, o Botafogo, ele entendeu muito rápido como o Arthur Jorge quer ver a equipe em campo. Isso foi interessante de se ver. E quando a gente olha para o retrospecto recente do Botafogo, a gente tem vitórias tanto em casa quanto fora de casa, em Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, além de vitória em Clássico. Então a gente está falando de diferentes desafios, inclusive psicológicos, que o Botafogo enfrentou e conseguiu lidar super bem com eles. E o mais importante, os desafios que acontecem dentro do jogo. Porque em várias ocasiões nós víamos o Botafogo sofrer uma queda de rendimento dentro da partida e tomar o gol no final. Com o Arthur Jorge isso mudou. Com o Arthur Jorge o Botafogo começou a ser mais forte psicologicamente. E quando você começa a ganhar confiança, o teu rendimento cresce. Quando o teu rendimento cresce, você toma decisões melhores. Quando você toma decisões melhores, o jogo coletivo aparece mais. E quando o jogo coletivo aparece mais, naturalmente os resultados começam a surgir. Então, o Botafogo, ele nesse momento, vive um ciclo virtuoso do que tem sido a recuperação de confiança e, principalmente, dos bons resultados nos mais variados desafios que encarou nesse início do Arthur Jorge. E aí, Gil, eu deixei essa pergunta aí de R$1 milhão aí pra você, ó. Olha. Botafogo joga hoje o melhor futebol do Brasil? Esse melhor, às vezes, é uma palavra difícil de definir, mas para mim é, sem dúvida, o mais eficiente. O Botafogo, ele se adapta muito bem aos cenários de todas as partidas, estuda muito bem o adversário e consegue extrair, muitas vezes, o pior do seu adversário, né? Ele impõe muita dificuldade ao seu adversário e faz muito bem as transições. O Botafogo melhorou demais nas transições e muitas vezes consegue os resultados dessa forma, né? Nas transições, fazendo muito bem isso. E o Fluminense é tudo aquilo que a gente já falou, né? Talvez se a gente pegar individualmente, o Fluminense, acredito eu, que tenha mais peças que renderam mais, que em algum momento da carreira atingiram um nível maior do que os jogadores do Botafogo. Porém, não adianta nada se você não tem uma engrenagem que favoreça isso. E isso fala muito também do trabalho que o Diniz fez na seleção brasileira. Mesmo tendo boas peças, com uma engrenagem ruim, com a escolha de um sistema ruim, o Diniz não conseguia extrair algo bom da seleção brasileira. E está acontecendo isso no Fluminense, porque ele não consegue achar soluções para os problemas do Fluminense, para a engrenagem que não funciona mais, para o sistema que já está manjado, os adversários já sabem o que o Fluminense vai propor e o Fluminense não consegue ser efetivo, o Fluminense não consegue ter eficiência. O Fluminense acertou uma bola no gol ontem, foi essa na trave que não conta como gol e acabou, entendeu? Foram 6 finalizações do Fluminense e o Fluminense, de novo, com mais posse de bola que o adversário. É algo que a gente já vê, ó, há um bom tempo. Inclusive, no final da temporada, a gente já via que esse Fluminense tinha esse problema de, em vários momentos, possuir muita posse e não conseguir ter o resultado, e não conseguir converter isso em chances claras de gol. E isso só foi agravando e se agravando também pelos problemas de lesão do elenco, pelos problemas também de queda de rendimento de alguns atletas. E, de novo, repito, o Diniz não consegue achar soluções para os problemas do time dele e parece que não quer mudar a engrenagem. Se não mudar o sistema, se não adaptar, sinceramente, eu não sei se o Fluminense consegue ter o sucesso que teve com a engrenagem que utilizou, o sistema que utilizou na temporada passada. Só um ponto, já era até questionado um pouquinho, não vou dizer questionado, mas já era um ponto de observação, e aqui a gente não está para ser oportunista nem nada, porque aqui mesmo de placa a gente discutia bastante a questão de como o Fluminense conseguiu ganhar a Libertadores, por exemplo, até o jogo contra o Internacional, o Fluminense sofreu bastante, então não é algo colocado agora porque o Fluminense começou o Campeonato Brasileiro de uma maneira ruim, ou que está, por enquanto, fazendo um ano ruim. Então, de fato, é aquilo que a gente sempre falava, e eu não sei se você concorda. Será que esse método Diniz tem prazo de validade, Vess? Eu não sei se tem prazo de validade, mas acho que nesse momento, ainda mais sem um zagueiro que faça uma saída de bola confiável. Vai sofrer até o Thiago Silva jogar. Sem o André machucado, o Martinelli muito sobrecarregado. Aliás, a gente tem que pontuar, né? O Martinelli ontem deveria ter sido expulso com 15 minutos de jogo, sei lá, 10 minutos de jogo. Uma entrada desclassificante, uma entrada de jogo brusco grave, que poderia ter sido marcada no campo.
Inclusive, quando aparece a imagem do lance, aparece o árbitro no cenário da jogada. Era para ter sido marcado o vermelho direto no campo. E depois o VAR teve a pachorra de não chamar, cara. Assim, uma coisa... E aí depois o Botafogo faz as reclamações dele, algumas com razão, outras sem razão. Essa daí é um lance assim, cara, que não cabe questionamento. É o VAR chamar, falar assim, ô fulano, recomendamos a revisão pro lance, pro possível jogo brusco grave. É o árbitro olhar, botou a cara, volta vermelho e acabou. Assim, não tem debate. E o VAR não chamou. O árbitro não expulsou no campo e o VAR não chamou. Acabou que o Botafogo ganhou por 1-0. No sentido dos 3 pontos não fez diferença, mas pode ter feito no saldo de gols ou poderia ter feito. Assim, uma inacreditável a entrada claríssima. Nem acho que o Martinelli entrou para quebrar, mas o resultado da jogada é uma jogada de jogo brusco grave, deveria ter sido expulso. Então, assim, acho que até o Thiago Silva entrar, até o André voltar, aí quando a Gio fala de engrenagem nova, teria que mudar alguma coisa, porque jogar assim não está funcionando.